seguinte, aqui em São Paulo, uma briga entre aliados do PSDB está rolando em plena pandemia. O governador João Dória fez críticas ao prefeito Bruno Covas, que decidiu antecipar 5 feriados municipais para tentar frear o avanço do coronavírus. Ele afirmou que a medida gerou mal-estar com prefeitos de cidades do litoral paulista e classificou como falta de bom senso da gestão municipal. Em resposta, Bruno Covas disse que o senso que falta é o senso de urgência. Na região metropolitana de São Paulo, os prefeitos vizinhos da capital paulista fazem um apelo por mais medidas restritivas do governo do estado. Antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo aqui no programa, Amanda Klein, as medidas restritivas, né? Todo mundo aqui colocou o seu ponto na roda, na discussão, mas existe uma questão muito específica aqui em São Paulo que não me faz muito sentido. Como é que a gente tem a promoção do lockdown acontecendo aqui, o fechamento de tudo, e a gente antecipa feriados? Qual é a efetividade disso? Porque o feriado é justamente para baixar a circulação, né? Seria isso. Mas está tudo fechado. As pessoas vão para onde? Primeiro precisa combinar com todo mundo, né? Que foi o que o governo estadual apontou hoje. A decisão do Bruno Covas, aí, prefeito de São Paulo, foi uma decisão unilateral, né? E criou, obviamente, rusgas aí, fissuras entre aliados políticos. Obviamente, o momento é de muito caos e muito desespero. E é no estado de São Paulo inteiro, né? Ontem eu estava conversando com o secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, e ele me contou que essa medida de antecipar feriados teve um bom reflexo, um bom resultado no ano passado. Lembra? É a segunda vez que a prefeitura de São Paulo faz isso, até outras prefeituras, o Rio pensa em fazer, acho que Campo Grande, se não me engano, também fez a mesma coisa. Então há uma medida usada para os prefeitos. Só que aí os prefeitos da Baixada Santista, por exemplo, também é uma outra região do estado que enfrenta uma situação caótica, reclamaram, e com razão, né? O prefeito de Santos, Rogério Santos, disse hoje que ele está conversando com prefeitos da região para instituir medidas ainda mais restritivas de lockdown mesmo, mais restritivas do que a fase emergencial. No interior do estado também, a gente tem Ribeirão Preto, tem São José do Rio Preto e região. Então, quer dizer, muitas regiões em estado de calamidade. Aí você decreta feriado em São Paulo e todo mundo vai, ou quem pode ir, pelo menos, vai para o litoral paulista, enfim, fica difícil. É até difícil encontrar uma solução, viu, Paulo? Olhando para esses dados mesmo, a gente precisa ver o Fórum de Governadores, por exemplo, né, que enviou hoje um ofício, ontem, um ofício ao presidente Bolsonaro, alertando para a falta de 11 medicamentos, principalmente ali anestésicos, né, usados no momento da intubação, usados no momento de UTI. A gente vê hospitais menores do país sofrendo com a falta de oxigênio, de cilindros, o transporte de oxigênio é muito difícil. E aí perguntei para o Edson Aparecido ontem, o secretário aqui de Saúde de São Paulo, do município, e perguntei, tem algum risco de faltar oxigênio em São Paulo? Ele me respondeu que hoje o principal problema é de logística, é de transporte. Você não tem, as empresas não têm logística suficiente para transportar esses cilindros. Antes, para vocês terem uma ideia, esse cilindro era reabastecido uma vez por semana. Agora chega a ser 3 vezes por dia. Então, olha, é um pedaço, uma quadra, assim, muito, muito difícil da história. Marcos Souza, o prefeito Bruno Covas tomou essa decisão. Os prefeitos do litoral aqui do estado de São Paulo estão apavorados com essa história, porque, enfim, o sistema de saúde dos municípios já está numa situação caótica e ainda mais esse movimento que pode haver agora para o litoral. E somado a tudo isso, o governo do estado e a prefeitura não combinaram a ação. Não combinaram. Agora é importante falar, Paulo, que é fogo no ninho tucano, né? A imprensa sempre é muito dura com o presidente Bolsonaro, dizendo que ele se isola, que ele joga contra. Agora veja, eu vejo muito cuidado quando a briga é entre tucanos, no caso o prefeito de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, e o maior estado do país, o mais rico do país. Então é uma briga muito importante. E veja, eu gostei de outra frase do Bruno Covas, que você não trouxe ali no começo, que ele fala o seguinte, abro aspas, aqui na prefeitura tem menos falação, mais foco no trabalho e colaboração. Fecho aspas. É um recado claro e direto do Bruno Covas para o seu João Dória, que fala demais, faz coletiva demais, faz hashtag demais e muitas vezes só vive disso, não vive de soluções práticas e reais. O Bruno Covas reclama muito que o governo paulista faz muito marketing e
tem ajudado pouco as prefeituras. É isso que dá para entender na fala dele. O Dória ficou bravo, na verdade, porque ele não foi consultado. É só ver as falas dele à imprensa sobre isso, que deixam claro isso. Ele chega a falar, as prefeituras têm autonomia para tomar suas decisões, mas há certas decisões que o bom senso recomenda que sejam compartilhadas com o governo. Então ele ficou bravo porque não foi consultado. Esse é o problema do Dória nesse momento. Sobre a decisão em específico do Bruno Covas, é isso. A Amanda falou já que faltou combinar com as pessoas, né? O medo é que principalmente os funcionários públicos, né? Esse pessoal que tem mais tranquilidade com os feriados, que aproveitem para estender um feriadão e desçam às praias ou façam festas em chácaras e tal, o que por um lado parece ajudar, vai atrapalhar no outro, porque vai acabar gerando aglomeração da mesma forma. Mas veja que tudo no final versa sobre a questão da liberdade das pessoas, que a discussão é ou se restringe com mais repressão policial ou se apela para conscientização individual. Eu sempre fico com a segunda opção, viu, Paulo? Perfeito, Mark. Deixa eu trazer, então, já que você mencionou a fala do prefeito Bruno Covas, vamos contextualizar com a fala do Dória e depois a do Covas, e aí eu passo para o nosso Constantino. O Dória diz o seguinte: alertamos a prefeitura de que a medida deveria ser discutida previamente. Gera dúvidas e preocupações em prefeitos, sobretudo do litoral. A decisão do prefeito foi anunciar sem esse entendimento prévio. Criou mal-estar com os prefeitos. Faltou um pouco de bom senso à Prefeitura de São Paulo. E aí, como o Mark disse, o Bruno Covas vai lá e rebate. Diz o seguinte: o senso que falta é o senso de urgência. Aqui na Prefeitura tem menos falação, foco no trabalho e colaboração. Faço o máximo que posso para defender o povo da minha cidade. Sempre aberto a colaborar com outras cidades e com o governo do estado. Mas cada um precisa assumir suas responsabilidades. Agora sim, Rodrigo Constantino e essa treta. Paulo, quando tucanos estão brigando, se bicando, eu torço pela briga, né? Porque eu acho que eles estão realmente totalmente fora, né, de qualquer quadro de bom senso. Né? Quando o Dória acusa o Bruno Covas de uma coisa, eu tendo a concordar, e quando o Covas acusa o Dória de outra coisa, eu tendo a concordar. Né? Por isso que eu concordo com a briga. Veja, o Dória virou um marqueteiro, só pensa em 2022, ele é alguém que presta solidariedade às famílias brasileiras em inglês, para logo depois chamar o presidente de denialist. Quer dizer, ele está preocupado em jogar para a plateia, né? Sobre esse caso específico do feriado, né, eu vejo como um grande risco aí a escalada que eu falava antes, né? Você começa a tomar uma decisão, aí não dá certo porque tem as consequências não intencionais, afinal você não controla o povo, né? Como se fosse um tabuleiro de xadrez. Às vezes as pessoas têm uma aptidão para risco diferente da sua, às vezes elas percebem de uma forma diferente o risco, né? Então tem vários fatores aqui. Tem também o aspecto da hipocrisia. Elas percebem que quem está impondo isso tudo é o mesmo que vai para Miami sem máscara no shopping fazer compras, ou o que leva o filho para o Maracanã, ou no caso do Rio de Janeiro, o Paz, né, a imprensa fez de tudo para mascarar, mas quando ele venceu, teve uma baita aglomeração lá do DEM, né, Rodrigo Maia, todos eles se abraçando e fazendo uma festinha sem máscara, aglomeração. Então as pessoas percebem a hipocrisia e falam: pô, eu não posso sair para trabalhar? Eu preciso, né? Ou então mesmo que seja para o lazer do final de semana. Então aí começa aquilo que o Covas falou: não, mas não é para pegar e ir para o feriado na praia. Esse seria um problema, concordo com o governador, mas não é para fazer isso, é para ficar em casa. Bom, tem que combinar com o povo, e se o povo não quiser, mete polícia, impede todo mundo de circular. Daí eu dizer que isso aí é uma escalada muito autoritária. Olha o que o outro tucano no sul fez, né? Fecha sessões inteiras de mercado. É uma coisa de louco, porque acha que não é essencial o que está ali para comprar, né? É coisa de maluco, é coisa de tirano, né? Então é preciso botar os pingos nos is. Eu concordo com o Mark totalmente. Quer fazer uma campanha de persuasão? Tudo bem. Agora, não ajuda, né, a hipocrisia desses tucanos.
Amanda. Eu acabei de receber algumas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui do Centro de Contingência de São Paulo, só para mostrar um pouco como a situação é extremamente preocupante. Então, vejam só, hoje nós temos 11.738 pessoas internadas em leitos de UTI no estado de São Paulo. Há uma semana, esse número, 12 de março, né, esse número era de 9.777. Então, em uma semana, nós tivemos 2.000 pessoas a mais internadas em leitos de UTI. Agora, eu imagino que sistema de saúde no mundo dê conta de 2.000 internações a mais por semana. Então, a gente vai vendo agora que isso é uma escalada exponencial. Por isso que eu falei ontem aqui, ou anteontem, nem lembro mais, que era uma corrida. O vírus de um lado e a abertura de leitos de UTI. Não tem como a gente vencer essa corrida só abrindo mais leitos de UTI. Não é humanamente impossível, ninguém dá conta, até porque não existem profissionais de saúde, não existe insumo suficiente. Então, você tem que agir para tentar frear a transmissão comunitária, a disseminação do vírus. Infelizmente, não tem outro jeito. Agora, tem um ponto importante, minha querida Amanda. Já se foi uma semana do lockdown aqui Sim. em São Paulo, né? A gente precisa verificar os resultados disso. E aí, em cima desses resultados, da queda, da circulação das pessoas, enfim, a gente vê essa taxa, se essa taxa diminuiu, cresceu, a gente precisa... Não teve queda de circulação de pessoas, isso que é mais triste. A última página desse relatório, Centro de Contingência... Como não teve queda? Não te, sabe qual é o nível de isolamento? Vou aqui, eu tô comparando. Não, a queda é visível. No 20... O nível de isolamento é 37%, Amanda, segundo a Inloco, que é a empresa que faz esse monitoramento. A queda é visível, não tem não. mais trânsito em São Paulo. O Centro de Contingência diz que o índice de isolamento hoje, ontem, na verdade, quinta-feira, dia 18 de março, chegou a 44%. Então, eu vou olhando aqui, tem uma tabela que ela começa no dia 22 de fevereiro, tá? A gente está em 18 de março. Então, em 22 de fevereiro, esse isolamento, a gente não tinha todas essas medidas restritivas, era de 39%. Então, com tudo isso, na fase emergencial, com as medidas mais drásticas tomadas até agora em São Paulo, a gente conseguiu aumentar em 5 pontos percentuais o índice de isolamento só. Estamos em 44%. O primeiro objetivo, a primeira meta do Centro de Contingência do governo de São Paulo era aumentar para pelo menos 50%. Eu vejo Ou seja, as ruas nessa cheias. Primeira semana nós crescemos de 30 aí? Quanto você falou? 39 eu estou buscando lá 39 em 22 de fevereiro, 44%. A gente chega a 50% no fim de semana só. E aí, dia de semana, é muito pouco. Fala, Constar. O meu ponto em relação a isso é que nós não podemos partir da premissa, é óbvio que existe gente que está saindo por sair, mas tem uma imensa maioria que precisa. Sim. E que enxerga diferente risco ou então a hipocrisia dos governantes. Hoje em dia, a desobediência civil, pelo ponto de vista da direita, é sair para trabalhar. Do ponto de vista da esquerda, é ficar xingando o presidente de 195 adjetivos chulos dedicados a tiranos monstros da história ao presidente Bolsonaro. Eles acham que isso é desobediência civil, né? Enquanto que para a direita é sair para trabalhar. Então, veja, isso não é uma brincadeira, as pessoas estão desesperadas. Constantino... Então, nós podemos... Não, e só tem um ponto que eu acho que é relevante da gente colocar aqui. Esses dados, como é que eles são construídos, né? Essa porcentagem, enfim, porque a gente que está aqui na cidade de São Paulo... Né? Monitoramento a gente está na cidade de São Paulo, nós estamos vendo, gente. Não tem trânsito, tá tudo fechado. Nossa, Paulo, eu acho que tem muita gente na rua, eu fico assustada Paulo, com a vou discordar de você. de pessoas. Eu não consigo mais... Mas as imagens, por exemplo, transporte coletivo que circulam no Brasil, transporte coletivo, transporte coletivo, pessoal usando máscara. Transporte coletivo, sim. Mas o metrô tá cheio. Sim, mas há uma queda. A queda. Eu vou aí te visitar nos Estados Unidos, hein, Constantino? Você não que tá há em queda. casa, eu vou ser barrada aí nos Estados Unidos. Lá em uma outra emissora e à tarde é isso. Você não tá em casa, não. Qualquer coisa. A Amanda circula bastante. Eu tô circulando bastante, é verdade. Eu tô circulando bastante mesmo. Mas é essencial, Sim, sem dúvida.